Bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. Hoje nós temos uma nova conversa dentro desta série Cuidando do Eu. Nós vamos conversar hoje com a psicóloga clínica Daniela Carneiro Nogueira. A Daniela, ela é psicóloga desde 1993. Ela é analista junguiana, membro da Associação Junguiana do Brasil, e ela utiliza um método terapêutico muito interessante chamado Sand Play, que é uma terapia do jogo de areia com crianças, adolescentes e também adultos em consultório. Ela também é professora do curso de formação de analistas do Instituto C.G. Jung em Minas Gerais. Muito bem-vinda, Daniela, é um prazer ter você conversando conosco. Cuidando das emoções, esse é o tópico, não é, que nós escolhemos para conversar junto com a Daniela aqui. E eu queria começar, Daniela, justamente perguntando para você qual seria uma definição de bem-estar emocional? Como é que você definiria o bem-estar emocional, até para que as pessoas que estão nos assistindo elas possam fazer um autodiagnóstico? Bom, a gente vai delimitar o bem-estar emocional, porque nós temos também o bem-estar físico, né, o bem-estar espiritual, mas o bem-estar emocional é parte essencial da nossa saúde, né? Depende, é uma sensação subjetiva, cada um tem a sua própria sensação de bem-estar, cada um tem a sua forma de chegar nesse equilíbrio e nessa sensação de bem-estar, e isso mostra justamente essa organização desse estado de equilíbrio das nossas emoções. Porque nós temos emoções positivas, emoções negativas, que geram em nós mal-estar, como o medo e todos os seus parentes, né? Ansiedade, a, a, o, o próprio pânico, que é um estado extremo de medo que muitas pessoas viveram isso, né, nesse período de pandemia, e até hoje a gente continua vendo o desdobrar, né, desse período. Então, quando nós estamos conseguindo lidar eficazmente com as nossas emoções, administrando bem essas emoções, principalmente o estresse, nós vamos nos sentindo mais saudáveis, mais confiantes, mais felizes. E com isso, a vida vai se tornando mais satisfatória e mais agradável. E aí vem essa palavra do bem-estar emocional. Não que ele seja estático, porque os desafios, principalmente que causam estresse e desequilíbrio em nós, elas acontecem o tempo inteiro. E parece que isso vem aumentando muito nos últimos tempos. Aquela vida tranquila, calma, a gente já não tem todo dia facilmente. Principalmente depois da experiência da pandemia, não é? Eu acho que é impressionante como que as pessoas se tornaram mais ansiosas, né? A vida se tornou mais corrida, parece que de uma certa maneira as pessoas estão querendo recuperar o tempo perdido ou recuperar aquela experiência de felicidade. Enfim, a gente sabe, né, Daniela, que não existe nenhuma fórmula mágica, não é? A própria vida, enfim, é uma experiência de aprendizado contínuo, não é? E a gente também sabe que é uma experiência de acúmulo, não é? Quer dizer, a gente vai obtendo mais entendimento, mais clareza dos processos, mais maturidade, com o tempo, não é? E as coisas elas vão se tornando, enfim, melhores de uma certa maneira. No entanto, com base nos seus estudos e também com base na sua prática clínica, existem métodos ou existe algum método que você utiliza ou que você aconselha as pessoas para que elas sejam capazes de superar essas emoções negativas que surgiram como herança da pandemia, principalmente essa questão que você pontuou do medo, mas também a experiência da solidão? Uhum. O que eu vejo muito no consultório hoje
é como que a vida das pessoas, as vidas se tornaram caóticas. Caóticas nesse sentido, assim, até de indisciplina, de desordem. Então, é desordem no sono, é desordem na alimentação, é desordem no tempo, e as pessoas estão mais desfocadas, desatentas, ansiosas, agitadas e com um excesso de pensamentos, uma cabeça, né, que pensa, 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 não dorme, aí não trabalha direito, aí com isso é muito fácil ir para as compulsões e para os problemas, não é? Então, o que é muito indicado são é, terapias ou tipos de atividades que tragam a pessoa para o contrário disso, né? Para que ela vá na direção oposta, não no mundo aí fora, né? Que traz dispersão e muita agitação e todo esse caos, mas para o silêncio, para o relaxamento, para esse mundo interno. Então, quando está tudo muito difícil para fora, quando você não tem mais saída, a única saída que tem é que você vá para dentro. E aí eu acho que a meditação ela é muito indicada porque ela primeiro você precisa se sentar, você precisa silenciar, né, voltar para dentro e entrar em contato não com esse ego, com esse eu pequeno, medroso, confuso, assustado, cheio de defesas e de vícios, mas em contato com o seu eu maior, que é o self, né, na psicologia analítica, que é considerar, nós chamamos de self, que é esse eu maior, é o eu da nossa totalidade, né? E é inclusive o self que nós carregamos dentro de nós a imagem de Deus, a possibilidade da conexão com Deus. É esse eu maior, que engloba nosso corpo, nossa mente e nosso espírito, a nossa alma. Então, nós só conseguimos entrar em contato com esse eu maior quando nós conseguimos aquietar um pouco, fazer um pouco de silêncio para, inclusive, ouvir esse eu, que é, sabe aquela voz dentro de nós mais sábia que fala, olha, isso não está certo, esse caminho está errado. E quando nós estamos sofrendo, ou estamos muito desviados do nosso caminho de individuação, do processo de sermos nós mesmos, né? A gente está se tornando muito diferente, ou muito neurótico, ou muito doente, a gente precisa parar e redirecionar a nossa vida. Só que as pessoas não param, elas não param, nem um segundo, né? Eu atendo crianças que falam, olha, a minha mãe não me responde, eu chamo, chamo, chamo minha mãe, porque a mãe fica no celular o tempo inteiro. Eu preciso, às vezes, chamar a mãe e falar, olha, você precisa dar um pouco de atenção para o seu filho. São situações hoje muito, muito difíceis. Então, a meditação, né, a respiração, o relaxamento, esse contato consigo mesmo, é, para que você retome, porque você entre em contato com as suas emoções, com os seus comportamentos, com os seus pensamentos, para que você possa ter um mínimo de controle e de inteligência para lidar com isso. A famosa inteligência emocional. É interessante isso que você está falando, e, enfim, me parece bem claro, não é? Essa relação entre, enfim, voltar-se para dentro. Mas o que me parece também, né, Daniela, é que, principalmente com esse desenvolvimento, com esse boom das redes sociais, a vida se tornou extremamente acelerada, não é? Você vê hoje, por exemplo, além de ter que lidar com toda a sua demanda de trabalho, você ainda tem que dar conta de responder a centenas de mensagens que chegam no WhatsApp. As pessoas também perderam um pouco esse bom senso e chega mensagem no meio da madrugada, chega mensagem Uhum. sábado, domingo. Então, mesmo esse espaço, não é? Me parece para o eu, aos poucos ele foi sendo invadido, não é? Por todo esse movimento das redes sociais. Uhum. E a gente sabe que uma consequência disso é que isso tem comprometido muito a capacidade, por exemplo, de concentração, essa Uhum. capacidade de absorção do conhecimento, não é? Da informação, ou essa capacidade de
simplesmente render-se para uma experiência de silêncio, por exemplo, como você comentava, não é? Quer dizer, as pessoas elas têm tido um pouco de dificuldade nesses aspectos que me parece que são importantes ou fundamentais para que essa prática, não é, da meditação, ela seja efetiva. E eu acho que uma das causas, não é, também disso, é porque existe uma falta de clareza, uma confusão, uma mistura entre o que é de fato ser feliz, contente, estar de bem consigo mesmo, e essa necessidade insaciável por um prazer que venha de fora, de coisas que a pessoa tem que estar fazendo o tempo todo e que acabam tirando, não é, o tempo que a gente teria para dedicar para uma prática de interiorização. Então, qual que é a sua percepção com relação a isso, não é? Qual que é a diferença, de fato, entre prazer e felicidade? E como é que as pessoas podem fazer para se libertar desse vício que foi criado na dopamina, não é? Nessa experiência do prazer. Então, existe uma diferença entre prazer e felicidade. O prazer, ele é muito ligado à questão sensorial. E o mundo hoje, ele é um mundo que hiperestimula todos os seus órgãos sensoriais. E, com isso, nós temos gotejamentos de dopamina 24 horas por dia. Né? As pessoas estão viciadas em querer a dopamina o tempo inteiro, porque ela é um neurotransmissor muito importante, essencial para a nossa vida. O problema é esse desequilíbrio que aconteceu de situações que a pessoa é colocada para sentir prazer o tempo inteiro. Por exemplo, as comidas hiperpalatáveis e hiperprocessadas foram desenvolvidas para que a pessoa é impossível comer um só. Ela come, 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 sem nem saber o que ela está comendo, porque tem muito açúcar, porque tem muito sal, porque tem muita gordura, né? Os fast foods, né? A pessoa come fast food, ela nem vê o que ela está comendo. Então, nós temos crianças viciadas em jogos, adultos também, viciados em compras. Tem gente que no meu consultório fala, olha, eu tenho 30 cursos online comprados e eu não fiz nenhum. Porque ela vai na compulsão de comprar sem nem saber se ela vai fazer. E aí nós temos também o vício de drogas, de álcools e de remédios também, que são drogas que hoje as pessoas, né, nós temos no mundo hoje 720 milhões de pessoas deprimidas. O Brasil é o país da América Latina, é o primeiro lugar em ansiedade, acho que mais de 5% da população é ansiosa, muito ansiosa, e com isso aí, né, nós temos os desdobramentos. Mas a sensação de prazer é uma satisfação momentânea. Muitas vezes são experiências curtas, que você precisa delas o tempo inteiro. Você faz uma compra, você é feliz ali 5 minutos. Dali a 15 minutos, você está extremamente infeliz, porque a balança, como o nosso corpo busca homeostase, se você tem uma sensação intensa de prazer, para buscar o equilíbrio, o seu organismo vai ter uma sensação intensa de desprazer, para que você volte para o equilíbrio. Né? Só que na hora que vem a sensação intensa de desprazer, você busca novamente aquele prazer que hoje está na sua mão. Você aperta o seu celular e você compra uma comida no iFoods. Você compra comidas no iFoods hiperpalatáveis, que vão te dar muito prazer muito rápido. Né? É o excesso de consumo de séries, de pornografia, de comida, de álcool, de drogas, de todo tipo de prazer muito intenso. E aí, essa gratificação imediata não é felicidade. Felicidade ela não, porque esse prazer não traz o bem-estar emocional. Essa é a questão. O bem-estar emocional, o que te dá esse bem-estar é a felicidade. Como um todo, né? Que é ligado ao contentamento, que é ligado ao equilíbrio, que é ligado à realização pessoal. Então, prazer, prazer, prazer não te traz realização pessoal. Só te faz querer mais daquilo o tempo inteiro. E aí, os momentos de prazer seguidos do outro, né? Cada vez mais, mais, mais,
vai provocando na pessoa mais dificuldade de ter o prazer. Por isso que ela vai querendo maiores intensidades, né? E com maior frequência. E os telefones, os celulares, as redes sociais foram desenvolvidas, né? Desenhadas para criar a compulsão, para criar o vício, não é? Então, eu tenho adolescentes que falaram, olha, eu consegui ler até 14, 15 anos. Depois de 15 anos, já está lá com 20, 20 e poucos, eu nunca mais li um livro. Eu não consigo ler um livro mais. Então, assim, só consegue ficar no celular. Nós mesmos, adultos, quando as pessoas assustam, nossa, eu fiquei 4 horas na rede social, hoje eu nem percebi. Aí a pessoa não tem tempo, né? Isso eu vejo no meu consultório. Eu não tenho tempo de cozinhar para mim, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, mas ela ficou 4 horas rolando uma tela de celular e tendo gotas e gotas e gotas e gotas de dopamina. Quer dizer, ela está, o cérebro, né? Viciado nesse neurotransmissor, para que não sinta. E aí, a sensação do tédio, nós encontramos muitas crianças hoje que sentem muito tédio. Por quê? Desde o berço é dado para ela uma tela, um iPad, para que ela se divirta. Na hora que ela não está ali, que ela tem que criar uma brincadeira ou brincar com outras crianças, ela não consegue. Então, na verdade, o que esse mundo de prazer provoca muito é a desumanização do ser humano. Esse monte de amigos que você tem nas redes, eles são amigos? São relações realmente significativas? O que nós encontramos hoje são relações muito violentas, né? Desumanizadas e fake, né? Um mundo fake, para todo mundo viver. Então, é um momento de parar, é um momento de buscar calma. Acho que tem muitas pessoas buscando isso, serenidade. Hoje é um bem maravilhoso. Quem está com o mínimo de serenidade, o mínimo de paz interior, de silêncio, para ter uma vida mais saudável, mais simples, mais calma, mais próxima da natureza, menos tecnológica, mais conscientes também. É interessante, não é? Porque tudo isso, de uma certa forma, foi criado pelo próprio ser humano, não é? E é amedrontador, não é? É como se a humanidade estivesse criando uma espécie de o seu próprio Frankenstein, não é? Quer dizer, chega um determinado momento em que você não tem mais controle sobre a sua própria criação e você acaba sendo vitimizado pela sua própria criação, né? E me parece que a gente está aí no limite, não é, de realmente manter o controle sobre os efeitos nocivos de tudo isso que nós mesmos criamos. E eu vejo, né, Daniela, que uma dificuldade é porque, por mais que as pessoas queiram, como você falou, né, elas querem silêncio, elas querem simplificar os processos da vida, elas querem mais contato com a natureza, mas é como se a sociedade toda, de uma certa forma, fosse construída sobre certos parâmetros que tornam esse processo difícil, não é? Quer dizer, sem perceber, de uma certa maneira, você é trazido de volta para aquele hábito, não é? Do consumismo, do prazer, da superficialidade. E é difícil até você conseguir encontrar pessoas, não é? Que te apoiem dentro dessa sua proposta, não é? Porque, de repente, se você muda certos hábitos ou se você muda o seu estilo de vida, você acaba sendo visto, não é, pela sociedade, pelos outros, como uma espécie de um alien, não é? Que você É uma não pessoa muito estranha. E qual que é o seu problema? Por que você não está no Instagram? Qual que é o seu problema, né? E eu imagino isso, inclusive, para as crianças, né? De repente, a criança que não tem um celular, por exemplo, um smartphone, ela já tem lá os seus 12, 13 anos, ela deve ser vista pelos outros como uma pessoa completamente, um ponto completamente fora da curva, não é? Então, eu acho que tem essa dificuldade também. E aí, a pergunta que eu tenho para fazer talvez seja até baseada também na sua experiência clínica, nos conselhos que você dá para as pessoas, mas também na sua própria experiência pessoal. Como é que a gente pode se reconectar com a alma,
não é, que habita dentro de nós. Como é que a gente pode escutar o nosso próprio coração, sabe? E seguir por esse caminho, independente de todo esse entorno que o tempo todo tenta trazer você de volta para a superficialidade. Esse movimento, né, de voltar-se para si mesmo, é um movimento que propõe a psicologia, né, que a psique é a alma, mas a meditação também eu acho que é de grande ajuda, porque traz de uma outra maneira esse mundo interno. Existe um ser, né? Nós somos seres humanos, né? Então, dentro desse humano vive um ser, né? E um ser que comanda esse humano. Só que é um humano hoje totalmente fora do seu equilíbrio, fora do seu prumo, muito manipulado, muito comandado, muito desvirtuado de si mesmo. Então, as pessoas hoje, eu vejo elas muito imersas numa coletividade, sabe? E uma coletividade, assim, perdendo esse senso de individualidade, fazendo muito o que os outros fazem. Eu vejo isso muito com as crianças, assim, crianças de 8 anos que sonham em ser influencers. Elas nem sabem por quê, mas elas querem gravar vídeos, elas querem. O sonho delas ficar ali fazendo sucesso, e elas assistem, né, TikTok e coisas o dia todo. E a dificuldade que é fazer uma atividade, às vezes mais profunda, que tenha mais significado. Então, eu acho que tá uma luta, um cabo de guerra, sabe? Assim, desses, né, de pessoas que acreditam, que querem, que buscam essa conexão. Acho que tem muitas pessoas que estão se dando conta do alívio que é desligar o telefone certa hora, controlar, tirar da vida, né? Ter um momento para descansar, fazer outras atividades, ter, assim, eu acho que vai ter que começar a ter leis e controles mesmo, porque é muito inadequado nós termos um canal 24 horas por dia aberto, 7 dias por semana, de que invada, não, que a gente permite que invada a nossa vida, manipule nossos pensamentos, nosso comportamento o tempo inteiro, né? Com muita confusão, com muito, né? Que nos leva para um estado muito ruim. Uhum. Então, eu vejo que o importante, né, desse processo de entrar em contato consigo mesmo, principalmente desse autoconhecimento, identificar os seus pensamentos, avaliar principalmente as reações que nós temos. Nós conhecemos uma pessoa pelas reações que ela tem. Porque as ações, tudo bem, ela tá ali, tem as ações dela, mas, na verdade, as reações e o temperamento da pessoa, né? Que eu acho que as nossas reações e o nosso temperamento, eles não são um destino na nossa vida, do tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, temperamento não é destino, as nossas reações, né? Por exemplo, raivosas, né? Destrutivas, as nossas reações no mundo, nesse processo de voltar para si mesmo, elas podem ser, nós podemos ter muito mais autocontrole, muito mais conhecimento, para termos comportamentos melhores conosco e com o mundo. Né? Por Uhum. exemplo, a pessoa que tem um complexo de inferioridade, por exemplo, ela age no mundo pelo complexo dela. Qualquer situação ela acha que é contra ela, porque ela se sente inferior. Então, quando você para e observa, entra em contato com essas emoções, né? Não só nas terapias, mas eu acho que tendo práticas diárias, por exemplo, de auto, sabe, um exame de consciência de manhã, em alguns momentos, antes de dormir, né? Fazer esse exame de consciência, meditar, acalmar a sua mente, relaxar, e entrar em contato com isso, eu acho que é de grande ajuda. Porque, pessoalmente, eu já obtive muitos benefícios. Eu também estou no mundo, nós estamos aí no mundo e nós não temos aí a vacina contra todas
né? Se nós não nos cuidarmos, somos candidatos aí ao burnout, ao estresse crônico, né? Até as dores físicas provenientes do estresse, tantas outras situações aí que nós encontramos hoje. É interessante, até porque muitas vezes, não é, as pessoas que estão nos escutando aí já podem até estar sentindo, não é, esses sintomas, digamos assim, sem perceber. E aí é legal quando você pontua esse aspecto de que a espiritualidade, de uma forma mais ampla, não é? Ela pode ser um caminho. E eu acho que é importante a gente desmistificar a ideia da espiritualidade, não é? Que muitas vezes ainda é muito relacionada a uma prática religiosa, não é? Mas espiritualidade nesse sentido do que você mesmo acabou de falar, ou seja, ter mais autoconhecimento, ter mais intimidade, não é? Com o seu universo interior, ter um autorrespeito que seja baseado na experiência dessas qualidades inatas que todos nós temos, não é, Daniela? Porque a própria felicidade, ela é uma qualidade inata do ser humano. Eu acho que a Uhum. busca pelo prazer, ela é uma distorção disso, não é? É porque essa E, qualidade ela está lá e porque a gente não consegue, digamos, acessar essa experiência interna, porque a gente está muito extrovertido, pela falta dessa experiência que a gente começa a correr atrás, não é, de um prazer de uma forma desenfreada, não é? O que acaba nos trazendo, como você bem colocou, sérias consequências. Mas a própria meditação também entra, não é, nesse pacote daquilo que a gente chama de espiritualidade, que é, como você bem colocou, desenvolver esse lado ser, não é? Quer dizer, dar mais atenção ao ser, ao invés de se perder entre o fazer, o estar, não é? Desempenhando um ou outro papel, enfim, que a gente tem que de qualquer maneira desempenhar na vida, ou até mesmo consumindo, acumulando, não é? Em busca dessa, enfim, dessa experiência de satisfação. Na sua experiência prática, né? Porque você já é praticante de meditação, enfim, há muitos anos, não é? Você faz isso, uhum. enfim, do ponto de vista pessoal. Como é que você sente que a meditação ajuda você a equilibrar as suas emoções? a, a meditação me colocou em contato com essas qualidades inatas da alma, né? A paz, a felicidade, o amor, e me ajudou a ser uma observadora desapegada de mim mesma, sabe? Assim, a me observar, observar melhor o mundo à minha volta. E é muito bom quando eu me sinto harmoniosa comigo mesma, eu me sinto serena. Eu acho que a serenidade que a meditação traz, eu acho que ajuda muito a lidar com o mundo, com os outros, com a gente mesmo. Porque nós temos, né, como eu disse, os nossos complexos, as nossas dificuldades, as nossas reações, que muitas vezes nós não gostamos, porque as emoções, elas surgem muitas vezes. A emoção tem essa característica, primeiro ela surge, depois que a gente vai lidar com ela, né? O medo ele vem, ele é um mecanismo até de defesa, de proteção, a gente sente medo. E agora o que eu vou fazer com esse medo, né? A condição que eu ganho, tendo mais autocontrole para lidar com o medo na hora que ele surge, que é essa reserva, essa caderneta de poupança que eu falo de, de espiritual, vamos dizer assim. Eu tenho mais recursos, né, hoje para lidar com as situações, junto com toda a bagagem que eu tenho de conhecimento intelectual, de leituras, de teorias, de psicologia. Pessoalmente, a meditação me trouxe assim essa harmonia e essa serenidade. E aí eu consigo passar melhor, atravessar melhor esse mundo caótico, esse mundo que nos apresenta aí com muitos desafios o tempo inteiro, né? Nós não conseguimos viver sem dor, sem perdas, não, faz parte da vida.
Mas como que eu vou lidar com essas situações que se apresentam? Eu vejo que hoje, com mais inteligência, com mais paz, né, interna, com mais silêncio, e eu consegui também, eu sofria de enxaquecas, e eu chegava ao ponto da enxaqueca ficar muito forte, eu tive que tomar medicamentos às vezes e até assim para o hospital. Hoje, assim, não tenho mais há muito tempo, mas eu consegui os primeiros sinais da enxaqueca. Eu sentava, eu sentia que eu estava com muitos pensamentos, muito agitada. Eu sentava, eu meditava e eu sentia a minha mente se acalmando e eu fiquei muito feliz quando eu comecei a conseguir reverter a enxaqueca com a meditação. Foi surpreendente, assim, é um depoimento que eu tenho que eu não acreditei assim, nesse efeito que teve. Realmente, era uma cabeça que estava muito, muito sobrecarregada nesse momento para disparar. E, logicamente, agitação, ansiedade, cansaço, tudo junto para terminar numa situação dessa, né? Então, eu acho que também é um santo remédio, acessível. Você não precisa mais de um segundo para né, para entrar num estado meditativo, em qualquer lugar, em qualquer situação, é acessível. Lógico que precisa de um certo treino, de interesse, não é? Mas também eu acho que podemos contar hoje com o lado bom das redes sociais, que né, são lives, são pessoas também que se tornaram acessíveis porque temos a internet. Então, o problema não é a internet, o problema é o mau uso que fazemos dela, como qualquer coisa. O trabalho é algo ótimo, mas uma pessoa workaholic é um problema. Uma pessoa viciada em trabalho é um problema, Uhum. né? Perde o equilíbrio, né? Em É de determinados equilíbrio. aspectos, relacionamentos, enfim, né? E a gente podia aplicar É, isso a quase tudo. E é interessante, né, Daniela? Obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que é o depoimento. depoimentos pessoais eles engrandecem, não é? Porque eu acho que falam, enfim, de experiências que todos nós temos como seres humanos, não é? Porque às vezes eu acho também que existe uma certa idealização, não é, de como a vida humana ela deveria ser. E na verdade todos nós passamos por altos e baixos, por dificuldades, por desafios, não é? A gente às vezes vence, às vezes a gente perde, mas eu acho que tudo depende justamente, como você comentou, de qual é a abordagem que a gente faz de tudo isso, não é? Quer dizer, esse exemplo que você deu de ser um observador desapegado de si mesmo, ou como eu falava anteriormente, não é ter essa capacidade de aprender de todas as situações, não é? E se tornar mais experiente com elas, e não só isso, mas até mesmo ser capaz de usar as suas situações, como você está fazendo aqui agora, para inspirar os outros, para, enfim, não é mostrar o caminho para alguém mais, não é compartilhar a sua própria jornada. Eu acho que tudo isso, não é, de uma certa forma, enriquece a nossa vida. E legal isso também que você falou da meditação, não é? Porque eu acho que a meditação ela também libera uma qualidade de energia, não é? Para a nossa mente, para a nossa vida como um todo, que é completamente diferente, não é? Quer dizer, completamente diferente dessa qualidade de energia que a gente encontra no mundo à nossa volta, não é? Então, eu acho que a gente está falando aí dessa qualidade, e essa energia espiritual, não é? Digamos assim, ela é fundamental até para sustentar as nossas decisões, não é, Daniela? Porque às vezes você toma uma decisão, mas você precisa de ter esse poder interior para ser capaz de sustentar aquilo no seu cotidiano. Eu acho que muita gente gostaria de dar um passo nessa direção, mas como eu falei, as pessoas têm essa dificuldade. Hoje, na verdade, né, a gente tem esse hábito de estudar todos os dias, e eu gostei demais de uma coisa que eu ouvi, não é? Que quando, por exemplo, a gente fala, quando a gente pensa, ou mesmo a forma como a gente utiliza o nosso tempo, ao invés de ser uma, enfim, ao invés da gente pensar um pensamento inútil,
um pensamento de desperdício, ao invés de falar uma coisa desnecessária, ao invés de usar o tempo de forma desnecessária, a gente sempre deveria buscar fazer isso da melhor maneira possível. E é quando a gente busca o melhor que a gente acumula esse poder interno que acaba sendo necessário para a gente poder empreender todas essas ações, essas mudanças, não é? Que vão, enfim, trazer para a nossa vida mais qualidade. Agora, uma coisa que eu sinto, né, Daniela, você é profissional nessa área, para as pessoas que estão nos escutando, qual é o momento em que você precisa buscar ajuda? Né? Porque me parece que é importante, em certas situações, você receber esse apoio emocional, principalmente em momentos difíceis e momentos desafiadores. Então, como é que a pessoa pode saber em que momento ela precisa de ajuda? A pessoa quando busca, quando ela chega a buscar uma ajuda, é porque ela já esgotou todos os recursos que ela tinha, todas as possibilidades ali de resolver o problema por si só. Eu falo, ela chegou num beco sem saída. Quando ela, né, bate a cara na parede, assim, não tem mais para onde ir, eu falo, então chegou agora o momento de ir para dentro. Você está tentando fugir de si mesmo. A neurose é isso, quando você está vivendo a sua inverdade, assim. Você criou uma história que já não dá mais para sustentar. Então, é o momento de, inclusive, muitas vezes, reavaliar os papéis que você está assumindo, a vida que você está vivendo, as relações, né, às vezes muito ruins, com as pessoas, e o sofrimento a pessoa busca ajuda, né, busca religião, busca saídas em momentos de muito sofrimento. E esse sofrimento mobiliza a mudança. Né? Então, assim, nós mudamos não porque a gente está bem, mas porque estamos vivendo situações de muito sofrimento. Ou a pessoa chegou no fundo do poço, por exemplo, né? Ali não tem recurso mais, ela, ela busca. E hoje, o que acontece? As pessoas buscam os médicos e buscam saídas rápidas e que elas não se impliquem nas soluções. O imediatismo. E nós temos hoje muitos medicamentos desenvolvidos e qualquer médico hoje medica psicotrópicos. Então a pessoa não dorme, ela toma um remédio para dormir. Mas por que ela não dorme? Não, mas eu quero um remédio para dormir. Aí eu não consigo trabalhar, então toma um remédio para você acordar. Eu tenho. Porque é difícil, né? Fazer dieta, é difícil fazer atividade física, é difícil. Você ter um momento para você ali, 5 minutos. Gente, olha, em 24 horas a pessoa não tem 5 minutos para sentar e fechar os olhos, ou fazer uma respiração, né? Ou fazer. Não tem dinheiro. São as desculpas, né? Muitas desculpas também que as pessoas dão. Então, esse trabalho árduo, inclusive, quando você se volta para dentro, muitas vezes você encontra coisas que você não gosta, ou que você até se assusta, que você esconde até de você mesmo, que a gente chama das sombras. Né? Então, a gente tem que jogar luz nas sombras, entrar em contato com ela. Não para virar a sombra, mas para que você integre aquela parte sua feia, desagradável, que está ali, os seus comportamentos que você não gosta, ou que o mundo desaprova, mas né, que você tem mesmo assim, que te leva a sofrer, que faz também outras pessoas sofrerem. Mas com a meditação, é com amorosidade, é com paciência, é com entendimento, com aceitação, que vamos trabalhando também esse nosso lado também das nossas sombras. Mas assim, eu acho que assim, não é tão fácil, mas é um caminho de cura, né?
assim, a pessoa é realmente um caminho. E quando a pessoa está no caminho certo, não importa se ele é demorado, se ele é longo, não importa, mas a pessoa está no caminho certo. O problema é quando ela continua caminhando e fazendo esforço num caminho muito desviado do que seria o caminho dela se tornar uma pessoa inteira, né? Todas as partes dela estão ali integradas. E ela está alinhada. Eu acho que isso é muito importante também. O alinhamento daquilo que eu penso, que eu sinto e que eu faço. Quando eu estou alinhada, né, eu alinho os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu propósito e as minhas ações. Nossa, eu tenho que fazer muito menos esforço do que ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Só que para você alinhar, você tem que parar, né? É aquela coisa que é trocar o pneu do carro em movimento. Acho que eu já ouvi isso de você. A pessoa quer trocar o pneu do carro correndo. Não, vamos parar um pouco, vamos avaliar aqui o que a gente vai jogar fora, o que vale a pena, o que é bom, né? E vamos seguir aí nesse projeto de ser humano. Gostei dessa questão, né, de tratar as suas sombras com amorosidade, não é? Ou quer dizer, Uhum. aceitar também os seus defeitos, não é? E não ficar, enfim, escondendo ou se degladiando contra, não é? Aquilo que de uma certa maneira está ali e também faz parte da sua personalidade nesse momento. Sim. E, enfim, realmente colocar o holofote, não é? Ou dar a luz máxima enfim, as suas qualidades, que de uma certa maneira funcionam como antídotos para tudo isso, né, Daniela? Como eu lembro uma vez eu escutei um exemplo que eu achei muito interessante, que essas qualidades elas acabam sendo amortecedores da vida, ou seja, elas diminuem o impacto que as situações elas podem trazer ou ter sobre a nossa consciência, mas na verdade a gente precisa ter essa intimidade conosco mesmos. Eu acho que essa é uma boa definição de espiritualidade de uma certa forma, não é? É ter essa intimidade com a sua luz para poder tratar as suas sombras com amorosidade, para poder aceitar as suas dores, não é? E passar por todas essas situações dentro desse processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, não é? Como você disse, se tornar um ser humano, por que não dizer completo, não é? Porque eu acho que, em última instância, essa é a meta de todos nós. Daniela, a Uhum. gente está chegando no final, não é, da nossa conversa, passa bem rápido, e eu queria convidar você para dar uma última mensagem para as pessoas que estão nos escutando, é, em torno desse tema que a gente escolheu para conversar hoje, que é esse tema do bem-estar emocional. Ah, bom, eu acho que eu queria deixar, né, eu quero deixar aqui a mensagem que todos esses sentimentos de solidão, de tristeza, de, né, de desamparo, que o ser humano tem essa questão desse vazio, desse desamparo, essa sensação, né, de desamparo, assim, isso pode ser bastante melhorado nessa conexão consigo mesmo. E nessa conexão com esse eu que é maior do que você. Esse eu que abrange, né, essa totalidade do seu ser, que abrange a questão de algo além de você, né? Você não é somente essa matéria, esse corpo. Essa sutileza de compreender, né, que você tem uma alma. E essa alma, para que você ouça essa alma, você tem que fazer um mínimo de silêncio, porque ela é muito sutil. Ela é essa subjetividade, essa sutileza. E acho que vale muitíssimo a pena entrar em contato com essa dimensão, hoje tão negligenciada dentro de nós, que o estado meditativo é um estado natural. Nós temos, né, esse estado natural meditativo,
Só que nós nos perdemos dele, nessa loucura, nesse desvio, desse materialismo excessivo, dessa busca desenfreada por objetos, né, por sucesso, por competitividade. Para quê, né? Sim, para quê? Se a gente é uma passagem, né? Nós estamos nesse corpo. Acho isso muito. Nós somos um ser que habita nesse momento esse corpo, vivendo esse papel, né? Como se fosse uma peça de teatro. Estamos aqui nesse momento vivendo esse papel. Sei lá, daqui 50 anos ninguém estará mais aqui, 100 anos, né? E assim, como podemos desenvolver nossos poderes, os poderes espirituais que nós temos, para que nós tenhamos uma vida mais precisa. Acho muito bom esse termo, precisão, né? Qual que é o momento de falar? Qual que é o momento de calar? Qual que é o momento de lutar por algum direito? Qual que é o momento de simplesmente entregar? E é essa precisão, essa clareza, essa consciência é que pode ser desenvolvido. Então, busquem ajuda, né? Que quem tiver aí com situações de solidão, desamparo, não busquem o seu celular como seu melhor amigo. Ele não é seu melhor amigo. Vejo muitas pessoas hoje que o melhor amigo é a rede social. Né? Você tem melhores amigos, pode ter melhores amigos. Valeu, muito obrigada, Daniela, por ter compartilhado com a gente sua sabedoria, sua inspiração, sua experiência prática. E eu espero que vocês que estão nos assistindo, que vocês tenham achado interessante, que tenha sido útil para vocês. Se vocês quiserem, compartilhem isso com outras pessoas que também possam tomar benefício e não deixe de se inscrever no canal Insights. A gente segue com a nossa série Cuidando do Eu, tem muitas outras conversas interessantes que vão acontecer, sempre buscando algum tipo de inspiração e alguma ação, não é, que vá abrir outras possibilidades para a sua vida. Muito obrigada. Obrigada, Boa Daniela. noite. Muito obrigada.